Todos nós, em algum tempo da nossa vida, sem exceção alguma, a gente vai entrar dentro de uma, que a gente pode dizer, numa sinuca de bico, em que será verdadeiramente testada a nossa fé e a nossa forma como de obediência ao Senhor. Sempre, amados, não existe ninguém nessa face da terra que viveu o caminho e que andou pelo caminho do Senhor e que já partiu dessa vida, que não tenha passado pelo teste da prova, o teste da fé, o teste da obediência, o teste da convicção de quem é Deus e que Deus é esse a quem Ele serve. Todos passaram nas Sagradas Escrituras por um teste de prova, um teste de fé, para verdadeiramente aquilo que eles acreditam verdadeiramente possa ser expresso por palavras e obras. E dentro dessas situações há muitos espectros pelos quais Deus pode nos levar a tomar esse tipo de decisão, esse tipo de provação nas nossas vidas. A cada um de nós é diferente, porque somos diferentes. Os meus pecados e os seus pecados são totalmente diferentes. Minhas inclinações provavelmente é diferente das suas inclinações, mas o que importa é somente uma coisa: Deus existe para fazer uma diferença clara em termos práticos a respeito se o nosso coração vai servir ao pecado ou se vai servir a Ele. E não importa a nossa palavra, não importa nossas articulações e os nossos pensamentos, Deus nos envia uma prova, e nessa prova a gente vai ter que passar. Porque se nós não passarmos nessa prova, vai se testemunhar e vai se testificar de que nós não somos dignos dele. Assim passou todos os homens da fé. Daniel passou pela cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha ardente. Muitos dos cristãos do Novo Testamento passaram pelo Coliseu, pelos leões, passaram pela fogueira, passaram verdadeiramente queimando seus próprios corpos para entregar ao Senhor. Outros passaram por tantas situações, seja pelo Mar Vermelho, que os judeus choraram e lamentaram, achando que iriam morrer pelas mãos do exército de Faraó. São muitos e muitos os que estão passando pelas Sagradas Escrituras, que se a gente para olhar e para verificar, eles naufragaram na sua fé ou prevaleceram na sua fé, como Abraão, quando Deus pediu o seu filho para ser sacrificado, e ele obedeceu, e a Bíblia diz, prontamente. Todos nós iremos passar. E quando chega esse determinado dia, e eu lembro de um testemunho de um homem, de um mártir cristão, e ele foi pedido para ele exatamente para negar Jesus, senão ele morreria na fogueira, queimado, como todos os outros seus irmãos que estavam sendo queimados. Ele olhou os irmãos sendo queimados da igreja, e quando os homens fizeram essa pergunta, ele temeu o seu coração e ele disse: está certo, eu nego Jesus. Então desamarraram ele da fogueira, ele desceu da fogueira. Quando ele deu 3 passos da fogueira, o seu coração apertou, o seu coração entrou em arrependimento tão profundo, tão profundo, tão profundo, que ele volta e ele disse: podem me tocar fogo, porque eu não vou negar mais Jesus. E então ele foi incendiado sem ser amarrado. Porque no meio das nossas provações, no meio das nossas dilemas, muitas vezes a gente entra em crise, muitas vezes a gente larga e deixa para trás a fé cristã e faz a nossa vontade, porque de alguma maneira a gente quer escapar e quer preservar a nossa vida. Isso é da natureza nossa, preservar a autopreservação. E como eu disse, no Evangelho de João, no capítulo de número 5 agora, Jesus ele faz um milagre no sábado, e pede ao homem para carregar a sua maca. Quando esse homem está carregando sua maca, os judeus chegam diante dele e dizem assim mesmo: quem te mandou carregar? É proibido você carregar a sua maca no sábado. Você não sabe que não se pode fazer nenhum trabalho no sábado? Então um homem vira a si mesmo, que antes era paralítico, diz exatamente isso: o homem que me curou, ele mandou eu carregar a maca, é por isso que eu estou carregando. Se existe alguma culpa, a culpa é de Jesus. Não, ele não sabia que era Jesus. A culpa era daquele que me curou. E então os homens perguntam para esse homem: quem te curou?
E ele disse: eu não sei, eu fui rapidamente, só fiz obedecer e nem vi quem ele era. A Bíblia declara que mais tarde esse homem, Jesus, ele encontra esse homem no templo e ele vira para esse homem e diz assim mesmo: vejo que tu estás curado, cuidado, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então esse homem, ao ouvir essa palavra, viu que era Jesus que havia sido curado. Ele corre de novo com os judeus que estavam perseguindo ele e vira para os judeus e diz assim mesmo: olha, aquele que me curou foi Jesus. Agora vocês podem descontar tudo nele, porque aquele que me curou foi Jesus. Então ele estava tirando a sua autopreservação, voltando novamente para a sua vida, para que verdadeiramente ele possa gozar de todos os benefícios dessa vida humana, que agora ele tem 2 pernas para andar para lugares que ele bem quisesse. E enquanto coloca Jesus na fogueira. E aqui também começa a haver uma grande distinção do Evangelho de João, porque agora as trevas vão se levantar claramente contra a vida de Jesus. E aqui é interessante porque João, ele não vai fazer nenhum discurso a respeito de Jesus, de suas palavras, que muitas vezes ele curou em determinadas situações num sábado, e ele argumentou de forma, vamos dizer, lógica. Porque quem é que não vai fazer o bem no sábado só porque é sábado? Se o boi cai ou alguma coisa cai e necessita-se de um cuidado, como tu não vai buscar e salvar aquele boi mesmo que seja no dia de sábado? Se vocês vão salvar o boi num dia de sábado, será que porventura não seria fazer um trabalho para o bem uma obra de Deus? E não, a relevância do sábado não seria quebrada, muito pelo contrário, seria exaltado o sábado. João, ele não vai tratar com esse tema. João, ele não vai passar por isso. Ele vai meter uma lenha na fogueira tão grande, tão forte, que vai haver uma dissensão total a respeito de Jesus e judeus. E aqui começa o primeiro pensamento. O desejo dele, quando Jesus ele entrou pela primeira vez no templo, e fez um razoague, expulsando os cambistas do templo, fez toda uma bagunça só para purificar o templo. Os judeus naquela hora eles já tinham decidido matar Jesus, mas aí eles não fizeram nada. O tempo se passou e agora Jesus cura no sábado. E o que Jesus vai fazer para justificar essa obra de cura, dessa bondade da parte de Deus para com a vida deste homem num sábado? Jesus ele não vai dialogar de maneira lógica. Ele vai trazer algo que os judeus não estão esperando e nem estão querendo aceitar. De que o Deus verdadeiro e o Deus único é um Deus formado em Pai, Filho e Espírito. Um Deus triuno, um Deus santo, mas é um Deus único em 3 pessoas. E que aqui na apresentação, ele não vai falar do Espírito Santo, apenas dar-nos a entender sobre o Espírito. Mas aqui ele vai falar que ele é um com o Pai. E aqui começa a reviravolta dos judeus, porque no verso de número 16, ele diz: e perseguiam os judeus Jesus, porque ele fazia estas coisas. Que coisas? Curava os homens no sábado. E então quando eles falaram isso a respeito de Jesus, Jesus vira para eles e responde de uma maneira extremamente difícil. Lembre-se da história quando Jesus está tratando com Nicodemos, e ele diz que para Nicodemos que ele é necessário nascer de novo. Nicodemos não consegue entender, não consegue compreender e nem consegue aceitar. E então Jesus ele vira para Nicodemos e diz uma coisa que para nós muitas vezes disse: poxa, o que será que Jesus realmente está falando? Porque ele disse para Nicodemos: se eu falo de coisas terrenas, vocês não acreditam em mim. Quando eu começar a falar de coisas celestiais, vocês conseguirão acreditar-me? Porque se eu falo de coisas normais da vida diária de vocês, vocês não conseguem acreditar. Imagine quando eu começar a falar de coisas que vocês não têm ideia. E aqui Jesus ele começa a falar das coisas que a gente não tinha ideia. De que o Deus único e verdadeiro era Pai e é Filho. E aqui então Jesus ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Ele não só queria matá-lo porque ele fez a coisa no sábado, porque ele dava uma ordem de se quebrar o sábado, mas porque não somente violava o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O que Jesus ele começa a dizer e começa a separar a vida aqui das pessoas para que eles pudessem entender que ele era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus bendito. Ele passa a dizer exatamente isso,
que no sábado se cria que Deus havia descansado. Mas os judeus, todos da época, acreditavam uma coisa: se Deus descansou no sábado, de maneira que Ele não fizesse nada, esse mundo deixaria de existir, porque era necessário que Deus preservasse esse mundo, era necessário que Deus sustentasse esse mundo, não somente o criasse, mas também o sustentasse, de maneira que Ele não pode tirar umas férias ou qualquer coisa, ficar inativo, e só contemplando. Os judeus eles já tinham clara certeza disso, e a certeza deles era somente uma coisa: que Deus cessou de fazer a sua obra criativa, mas de alguma maneira Deus ainda continuava trabalhando. Quando Jesus disse: o meu Pai trabalha, Ele estava afirmando a teoria deles, que verdadeiramente Deus trabalhava. E que quando Ele dizia que Ele trabalhava também, Ele se fazia igual a Deus. E agora, a partir de um momento, eles começaram a entender: se Deus está trabalhando e Ele está dizendo que Ele trabalha também, Ele está se fazendo igualzinho a Deus. E aí eles começam a perceber que Jesus está dando uma resposta para eles que eles não imaginavam e que eles não concebiam na sua teologia, no seu conhecimento de Deus. E por que isso é tão significativo para nós? Porque Jesus quer fazer com que todos nós venhamos a olhar somente para Ele, para a sua palavra, e confiar nele. Porque assim como Ele diz em João 14, crede em Deus, crede também em mim. Não basta somente acreditar em Deus, precisamos acreditar em Deus e acreditar naquele que Ele enviou, porque essa é a vida eterna. Essa é a maneira pela qual Deus determinou para que nós pudéssemos receber a vida. Não bastava somente acreditar em Deus, precisava acreditar naquele que foi enviado. Se nós não acreditarmos naquele que foi enviado, perdemos. Rejeitamos o enviado e rejeitamos também o próprio Deus. Rejeitamos sua palavra e rejeitamos a sua palavra escrita, bem como a sua palavra revelada, feita em carne. Por isso, Jesus ele tem que trazer a compreensão clara de que tudo aquilo que Deus fez, o Pai, Ele também está a fazer. E aqui o ponto, no verso de número 18, ele diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: amém, amém. É isso que significa em verdade, amém, amém. A Bíblia diz que Jesus é o amém, que Jesus é a palavra final de Deus, que Jesus é o cumprimento de todas as promessas, amém. Ele é o amém. Por isso que a Escritura, quando diz amém, amém, te está falando em verdade, amém, amém. Eu vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este faz, o Filho também semelhantemente o faz. Então Jesus ele coloca mostrando exatamente: tu está te fazendo como Pai, tu está te fazendo que Deus é teu Pai, então tu és como Deus. E ele diz: amém, amém, eu sou Deus mesmo, porque tudo que Deus faz, o Pai faz, eu também faço. De forma nenhuma eu não consigo fazer nada se eu não vir o meu Pai fazer. Quando eu vejo o meu Pai fazer, eu também faço, porque Ele me deu essa autoridade e me deu esse poder. Por isso ele diz exatamente uma coisa: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Que obras maravilhosas como essa! Jesus curou um homem no sábado e deu ordem para este homem no sábado, fazendo exatamente senhor deste sábado, e sendo ele realmente um curador, sendo aquele que mostra mais obras, porque Deus mostra para ele assim: cura este homem, e então ele vai e cura. E por que Jesus vai curar esse homem? Para que o amor do Pai que está nele, os homens possam testificar e olhar, a cura deste homem testifica que esse homem, a quem foi curado e por quem foi curado, esse é o Filho de Deus. E aqui o espanto é exatamente isso, que Jesus diz que Deus vai mostrar para estes homens obras maiores que estas, e vocês vão ficar espantados. Preste atenção. Você já parou para pensar que quanto mais Deus faz sobre as nossas vidas,
muitas vezes a gente se torna cada vez mais incrédulos. Já parou para pensar que os milagres que acontecem muitas vezes são só sinais para aumentar a nossa incredulidade a respeito dele? Se a gente estivesse no tempo de Moisés, em que Moisés andou pelo deserto e Deus fez descer o maná todo dia, cada manhã descia o maná, e no final da tarde caía sempre umas aves para eles comerem carne, e que havia uma nuvem por cima sobre Israel durante o dia, e essa mesma nuvem se transformava em coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo, e não fazer com que o povo não somente sentisse frio, mas que todas as feras selváticas que pudessem existir no deserto, como leões, como lobos, não pudessem verdadeiramente atacar o povo de Israel, exatamente por causa do fogo que espantava esses animais. Você percebe que toda aquela geração, toda ela caiu no deserto. Todos eles viram sinais, prodígios e maravilhas, e em vez do coração deles se alegrarem, agradecer a Deus e se tornarem cada vez mais gratos, mais eles se tornavam incrédulos, mais eles se tornavam endurecidos, mais eles viviam a ignorância do pecado. E aqui parece não ser diferente. Porque Jesus cura um homem no sábado e os homens não se preocupam com a cura. Quem foi que te curou? Porque quem de nós aqui, eu nunca vi um paralítico ser curado. Quem de nós viu? Quem de nós viu um cego passando a ver? Isso levaria a gente a se maravilhar e dizer, não importa que tipo de situação aconteceu isso, mas quando aconteceu, a gente não se importaria com nenhuma circunstância, se importaria somente com a cura dessa pessoa e como foi que essa pessoa foi curada. E quanto ao paralítico, quando ele foi curado, e ele era num dia de sábado, ele estava carregando a sua maca, era mais uma evidência de que ele era paralítico e agora não era mais. Mas o espanto foi que ele está carregando a sua maca no sábado. Pouco importa se ele era ou não paralítico, pouco importa a cura de Deus. O importante é que a lei seja cumprida. E a lei, a Bíblia diz que o fim da lei sempre é Cristo. E toda a lei é baseada no amor. De maneira que então, o julgamento que essas pessoas têm a respeito do milagre que Jesus fez é totalmente o contrário, vai na contramão. Em vez de testificar que Jesus é o Messias, testifica que ele é um quebrador da lei de Deus. E o Messias jamais seria um quebrador, um violador da lei sagrada do Senhor. Pelo contrário, seria exatamente aquele que, como Moisés, estabeleceu e permaneceu fiel à lei do Senhor, e não o contrário. Mas o julgamento dos homens é contrário ao julgamento de Deus. De maneira que agora Jesus diz exatamente isso, Deus vai mostrar obras ainda maiores. E quanto mais obras mostrar, mais o teu coração vai ficar endurecido, mais o teu coração ficará incrédulo, mais tu vai querer matar aquele a quem Deus enviou. E é isso que Jesus ele vai dizer a partir de agora, e ele entra numa era que somente alguns vão dar ouvidos à sua voz, pois ele diz no verso de número 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, quem o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a primeira fala a respeito da ressurreição, mas não uma ressurreição literal, mas a ressurreição espiritual da vida humana, que Cristo agora ele passa a falar abertamente aos seus ouvintes, que agora tem um coração tão endurecido, que ele só tem um desejo, eu tenho que matar a vida deste homem, eu tenho que matar. Ele não somente quebra o sábado, mas se diz como Deus, e trabalha no sábado, e ainda se esforça para dizer que Deus é o seu Pai. E então Jesus ele faz exatamente isso, que assim como o Pai tem vida em si mesmo e deu ao Filho o poder de ter vida em si mesmo, ele também disse que não teria o julgamento, ele não faria um julgamento, mas deixaria o julgamento na mão do Filho. Todo o julgamento foi dado na mão do Filho, todo o julgamento foi dado. E aí a gente se pergunta,
Deus. O teu filho que morreu na cruz, ele está julgando as nossas vidas. O teu filho que morreu na cruz, que ressuscitou dentre os mortos e que um dia vai voltar, ele será o nosso juiz, se ele não for o nosso advogado hoje. E o seu juízo é somente um. Ele deu vida a todos aqueles a quem ele quer. O que Jesus está querendo dizer é que vocês estão ouvindo, mas não estão entendendo. Mas haverá no meio de vocês alguns que vão ouvir a minha palavra, e seus ouvidos se abrirão, e crerão em mim, não somente em mim, mas naquele que me enviou. E quando esse receber, e essa crença, eles vão passar da vida, da morte para a vida, porque receberão a vida eterna. E então as pessoas, os judeus que estavam ouvindo ele, estavam dizendo exatamente isso. Eu pensando exatamente isso. Esse homem quebra tantas coisas e fala tantas coisas, que é tudo contrário ao nosso entendimento, que é tudo contrário àquilo que a gente pensa e que a gente age. E ele está nos considerando como mortos diante de Deus, como se os nossos ouvidos fossem surdos, fossem tapados, como se nós não tivéssemos a capacidade de entender o que ele estava dizendo. Mas a gente está entendendo, ele está se fazendo como Deus. E como é que ele pode, um ser humano normal, pensar que é o próprio Deus? Mas é isso exatamente que Jesus está dizendo. Por isso ele diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Esse Filho do Homem está retratado no livro de Daniel exatamente como aquele que vem para julgar vivos e mortos. Aquele a quem foi dada a autoridade para sentar no trono e reger todas as nações. Esse Filho do Homem, Jesus está dizendo: eu sou o Filho do Homem, mas eu não sou somente um Filho do Homem, eu sou 100% Deus e sou 100% homem. E porque eu sou 100% Deus, eu tenho vida em mim mesmo. E porque eu sou 100% homem, eu também tenho capacidade de julgar qualquer um, porque Deus me deu autoridade para julgar todos os homens. E aqui está a maior tragédia da vida humana, porque quem está nos julgando é o próprio Deus, e o julgamento dele é somente uma única coisa: você crê ou não na palavra de Jesus? Você crê nele como Deus suficiente, ou você não crê nele? Ou crê nele apenas como mais um profeta, como um mestre, como alguma pessoa especial, mas muito longe de ser o próprio Deus? Porque o julgamento de Jesus é exatamente esse: fazer com que eu e você acreditemos que ele é o Filho de Deus e o Deus perfeito encarnado para morrer pelos nossos pecados e nos dar vida em seu nome. E é exatamente isso que Jesus ele vai fazer para julgar, não a gente no último dia, mas julgar aqui e agora. Porque o julgamento é esse: Jesus não se escusou, ou Jesus não se esquivou, Jesus não deu desculpa para dizer o que ele estava fazendo no sábado. Ele deu exatamente a coisa pior que um judeu pudesse ouvir: eu trabalho no sábado como Deus também trabalha, e o trabalho de Deus é sobre a redenção humana. Se os primeiros 6 dias foi o tempo da criação, do 7º dia em diante, Deus ele está trabalhando em nossa redenção. Por isso Jesus disse: eu trabalho, o Pai trabalha até agora, e o trabalho do Pai é, como ele disse Jesus: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. O trabalho do Pai é trazer cada um de nós até a presença de Jesus, e uma vez estando na presença de Jesus, acreditarmos que o Pai o enviou como o próprio Deus para morrer pelos nossos pecados. E então João ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Quando a gente olha esse texto, a gente pensa assim: provavelmente o que João está dizendo, que quem fez o bem vai ganhar o céu, e quem fez o mal vai ganhar o inferno, será a ressurreição, e então morrerá no lago de fogo e enxofre, eternamente sofrendo. Não se trata de um evento moral, porque aqui não é uma questão de você fazer caridade ou não, fazer boas obras ou não. A questão aqui é somente uma: você creu naquele que Deus o enviou?
Você creu nele como Deus único e verdadeiro? Porque aqueles que creram, esse é o bem. O bem é exatamente a dádiva maravilhosa que Deus está nos entregando para receber Cristo. Não é questão de obras, porque quando as pessoas olham para isso e dizem: é porque eu fiz boas obras, eu mereço o céu. Porque eu fiz mais obras, então eu mereço o inferno. Eu serei e ressuscitarei no último dia. Dependendo das ações que eu fiz, eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Mas Jesus já havia dito que quem crê em mim e naquele que me enviou tem a vida eterna. Então a questão não é de boas obras, a questão é se a gente acredita realmente nas palavras de Jesus. E então ele diz claramente: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus, ele não está se contradizendo quando ele diz: quando eu não aceito o testemunho humano. Porque qual é a mais forte? O que é mais forte? O testemunho do próprio Deus ou o testemunho de um homem? Que a Bíblia diz que ele é pura vaidade. Que testemunho maior tem? O Deus encarnado dizendo que é o próprio Deus, ou um homem dizendo que esse é o Deus encarnado? Qual é o testemunho maior? Logicamente é o do próprio Deus, mas como os homens podem olhar para um ser humano e dizer: quem olharia para mim diria que eu sou Deus? Se eu fosse um Jesus naquele tempo. Quem olharia para o Abraão e dissesse: realmente esse não é o Abraão, esse é o Deus encarnado? Quem poderia olhar e dizer isso? Não há condições em mim nem em você para testificar dessa forma. É necessário que o Deus Todo-Poderoso testifique ao nosso coração, à nossa mente, dizendo: aquele a quem tu vistes é o Deus encarnado. Por isso Jesus ele está dizendo assim mesmo: eu não aceito testemunho humano, mas agora eu vou dar um testemunho. E toma esse testemunho para que vocês sejam salvos, para que aumente a fé de vocês, para que vocês tenham base a respeito, porque vocês deram crédito no homem. E que homem era esse? João Batista. Mandaste mensageiro a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejam salvos. E aqui a gente entra num ponto que é crítico da nossa vida. Muitas pessoas querem ouvir Deus falar a respeito dos seus erros e das suas falhas. Você já parou para pensar que o próprio Deus dificilmente faz isso com a gente? Já parou para pensar que dificilmente Deus fala isso conosco mesmo? Quando Deus vem falar dos nossos erros e das nossas falhas, Ele está sempre usando um elemento material, um elemento humano para falar conosco. E é isso que Jesus ele vai dizer: olha, eu estou dando João Batista para vocês testificar a respeito de que eu sou o Messias. E ele diz: ele era a lâmpada que ardia e iluminava. Vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, mas eu tenho um maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu testemunho, que eu faço, dão testemunho a respeito de que o Pai me enviou. O que Jesus ele passa a dizer e falar para nós é que vai haver pessoas que Deus vai ter que usar nas nossas vidas para nos confrontar, como Natã foi enviado para confrontar Davi. Vai enviar pessoas como Samuel para confrontar um Saul que é rei. Vai enviar um apóstolo Paulo para confrontar Pedro por causa da sua, vamos dizer, vaidade, vulnerabilidade, da sua vida dupla. Ora ele está vivendo como gentil, mas quando aparecem os judeus ele vive como se não fosse um gentil, fosse um judeu. E o apóstolo Paulo repreende ele nessa farsa, porque está caminhando entre dois pensamentos e não está seguindo a verdade de Deus. Sempre olha, irmãos, olha o que eu estou dizendo. Quem sou eu diante do apóstolo Pedro? E Deus tinha toda a possibilidade de falar com Pedro e não falou com Pedro. Usou o apóstolo Paulo para repreender o apóstolo Pedro.
Então não espere que Deus mesmo venha falar com você a respeito dos seus pecados e das suas falhas. Espere um elemento humano, carnal, falho, para que Deus possa falar com você. E falando a você, você possa entender que é Deus que está falando com você, porque essa pessoa a quem Deus levou não está buscando a sua glória, como Natã não buscava a glória, quando disse para Davi que ele era o homem que fez todo o mal diante de Deus. Samuel não buscava a sua glória quando disse para Saul que ele fez a coisa errada. Assim também Paulo não buscou sua glória quando disse para Pedro: você está fazendo a coisa errada. Porque aqueles que buscam sua própria glória não buscam a glória de Deus. E porque uma pessoa que vai buscar sua própria glória e não a de Deus, só por uma razão: é porque eles não têm o amor de Deus dentro deles. Eis a razão porque Jesus está tratando dessa situação. Os judeus, eles olhavam para a lei e achavam que na lei estava tudo certo, tudo maravilhoso, e era desse jeito que o Messias deveria caminhar. Quando o Messias não caminhou da forma como eles imaginavam, eles não tinham amor pela lei, não tinham a prática da lei, e por isso eles buscavam a sua própria glória. E quando eles buscam a sua própria glória e se mostram um Messias diferente daquilo que eles imaginaram, a única coisa a se fazer é matar o Messias e esperar um outro Messias. E então ele diz assim mesmo, no verso de número 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem vistos a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais nelas, ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aí ele termina dizendo: eu não aceito a glória dos homens. Sim, essa glória que vem dos homens, essa glória que engrandece o homem, que engrandece os feitos do homem, que não coloca e não prioriza quem é Deus, a sua glória, a sua essência, a sua sabedoria, o seu poder, essa glória que invade todos os corações e permeia todo mundo, que faz com que esse mundo seja sustentado e não pereça, porque esse Deus é um Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse homem que não glorifica a Deus e que não aponta para esse Deus, é porque ele não tem o amor de Deus. É porque o amor de Deus não está nele. Podem estar a palavra escrita, mas não é a essência da palavra, que é o próprio Deus. E sabe qual é a pior coisa quando acontece isso no nosso coração? Ele diz, verso 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Essa é a coisa pior que pode acontecer na vida de um crente. Eu vim em nome de meu Pai e tu não me recebeste. Mas se outro vier no seu próprio nome, ou seja, buscando a sua própria glória, buscando e se levantando contra si, pensando em si, vocês vão receber. Ele está falando do anticristo. Ele está falando do espírito do erro. Ele está falando do espírito da mentira, do espírito do engano, em que um dia esse homem vai se levantar sobre essa terra. Falsos cristos têm se levantado e se multiplicado sobre toda essa face dessa terra, e são muitos os seus seguidores, amados. Só porque são seguidores? Porque o amor de Deus não está no coração deles, e porque esses próprios homens se arrogam a si algo que não existe neles, mas como eles levantam o seu coração e sua voz e se enaltecem, os homens acreditam. Então Jesus disse: como vocês podem crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único. E aqui a gente tem uma separação clara. Como a gente vai acreditar num Deus verdadeiro, se tudo que a gente quer é a glória dos homens?
Se a gente não vai buscar a glória de Deus, a gente também não tem poder de acreditar no Evangelho que tem sido nos dado. A gente vai acreditar num outro Evangelho, a gente vai acreditar em outras palavras, a gente vai acreditar em outras situações que podem parecer e que podem, quando a gente se chega para dentro do texto e olha o texto, a gente vai olhar com a nossa compreensão, com a nossa vontade, com a nossa vaidade, com a nossa mentira, com o nosso engano, e a gente vai se alimentar do nosso engano e encontrar nas Escrituras Sagradas justificativa por todos os nossos atos errados diante de Deus. Porque a gente quer a nossa glória, porque a gente quer viver do nosso modo, e não segundo a glória de Deus, não segundo a vontade de Deus. E é isso que é o erro, porque nós mesmos pode ser, para cada um de nós, o nosso próprio anticristo. Então Jesus ele encerra com esses 3 versos, que foi uma bomba para os judeus daquela época e é para nós também. Não penseis que vim, que eu vos acusarei perante o Pai. Porque quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Os judeus eles se levantavam e se arrogavam: nós só temos um profeta, e esse profeta é Moisés. Ele nos deu a lei, ele conversou com Deus, ele falou face a face com Deus, ele nos trouxe a lei e nos ensinou a lei, e é sobre a lei de Moisés que nós vivemos. A esse Moisés nós confiamos, e um dia ele disse que um profeta viria como ele, semelhante a ele, e aquele que não o ouvisse seria eliminado do seu povo. Jesus disse: eu não vou acusar vocês perante o Pai. Quem vai acusar vocês é o próprio Moisés, a quem vocês têm colocado a confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E o que Jesus está dizendo que Moisés escreveu a respeito não é uma profecia, como eu falei, que Deus falou que ele levantaria dentre os seus irmãos um profeta semelhante a ele. Não é desse texto. Moisés é o típico homem que trouxe para o povo de Israel não somente a lei, mas trouxe para Moisés, através de Moisés, todo o nível de sacrifício. Porque se Moisés ele mostra a lei, ele mostra também que nenhum homem poderia ser justificado diante da lei, porque a lei só dizia e fala até o dia de hoje que nós somos condenáveis diante de Deus, porque nós não somos capazes de cumpri-la perfeitamente, os 10 mandamentos. E se nós não somos capazes de cumprir perfeitamente os 10 mandamentos, qual é a salvação que nós temos? Não há salvação. Não há hipótese nenhuma de eu chegar até diante de Deus e receber o céu, e receber as boas-vindas de Deus, se os 10 mandamentos só fazem me condenar, porque eu sou um pecador, eu não cumpro perfeitamente. Mas quando Jesus ele diz que Moisés escreveu a respeito dele, ele está falando dos 5, de todas as ofertas de sacrifício que Moisés coloca para o povo de Israel, mediante, logicamente, Deus, a revelação de Deus, mas ele mostra o sacrifício, que por meio do sacrifício, aqueles 10 mandamentos que eram impossíveis de serem cumpridos, agora pelo menos serão perdoados e poderão caminhar em santidade ante Deus. Moisés escreveu a respeito de mim: eu sou o sacrifício perfeito, o perfeito sacrifício que é agradável diante de Deus e que o homem pode se encontrar perfeitamente com Deus. Mas tudo que o povo olhou foi apenas para a lei dos 10 mandamentos e esqueceram que eles achavam que se eles fizessem as obras da lei, poderiam ser salvos. Nunca poderiam, e ninguém será salvo pelas obras da lei. Tudo que Cristo mostrou foi exatamente que Moisés apontou para o sacrifício perfeito, que um dia haveria de vir e que seria cumprido na sua pessoa. Então ele disse: se porém não crede nos seus escritos, como vocês vão crer nas minhas palavras? Se não acreditam nas escrituras, como vocês vão acreditar na palavra que eu estou dizendo? Lembre-se de Nicodemos: se falo de coisas terrenas, vocês não acreditam. Quando eu começar a falar de coisas celestiais, quem acreditará? E é disso que Jesus agora ele passa a voltar e a falar. E que o nosso coração não possa ser como um dos judeus, que ao verem os milagres, não conseguirem, não tinham o amor de Deus, para exatamente glorificar a Deus, honrando
o filho, porque se honrasse o filho, honrariam o pai, como Jesus falou. Deus mostrou essas obras e deu julgamento para o filho, para que todos honrem o filho, como honram o pai. Mas se não honrarem o filho, não honram o pai. Se não acreditarem no filho, tampouco acreditará no verdadeiro Deus. Que Deus mova o nosso coração para acreditarmos em Cristo. Porque se nós ouvirmos a voz de Deus, passaremos da morte para a vida. Teremos a vida eterna. Aqui e agora gozaremos da presença grata, santa e preciosa de Deus. Mas no porvir, quando todos nós partirmos, Jesus vai bradar um dia. E todos ouvirão sua voz. E todos igualmente ressuscitarão. Só que uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Que o nosso coração possa nos alegrar e no ouvir a voz de Deus, seja pela sua palavra, ou seja por um instrumento humano, para nos mostrar onde nós estamos errando, para viver e consertar nossas vidas, e assim vivermos para a sua glória, e não para a nossa. Porque o mundo passa, bem como todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.